muralhas da Babilônia tinham mais de 100 metros de altura por 30 metros de largura. Havia espaço suficiente em seu topo para permitir que uma charrete puxada por 4 cavalos desse uma volta completa. Os babilônios achavam que suas muralhas eram impossíveis de serem escaladas ou de serem invadidas. Torres de defesa estavam posicionadas em intervalos regulares. Mas as muralhas da Babilônia eram apenas o começo de suas maravilhas. O caminho processional era a avenida principal, norte e sul da cidade. Ele possuía mais de 20 metros de altura, pavimentada com pedras e ladeada por leões esculpidos, e o caminho processional levava para o norte, para o grande templo dedicado ao deus Merodach. Era a rua mais impressionante do mundo antigo. Este é o portão de Istar, magnífico e imponente. Era um símbolo arrogante da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Este era um dos 8 portões fortificados da antiga cidade. Eles o batizaram em homenagem a Istar, a popular deusa do amor. Como o que fora feito com os tijolos vitrificados do caminho processional, os arqueólogos alemães também enviaram esses tijolos vividamente coloridos aqui para Pergamon e reconstruíram este magnífico portão. O portão de Istar, renomado em todo o mundo, é um símbolo do inigualável poder e força da Babilônia. Por ele passaram os exércitos vitoriosos da poderosa Babilônia quando retornavam de conquistas distantes. O verdadeiro portão de Istar está em Berlim. Turistas podem ver na Babilônia uma réplica com a metade do tamanho. Na entrada deste sírio foi construído pelo governo iraquiano. Não muito distante do portão de Istar, Nabucodonosor construiu um magnífico palácio. Este palácio continha 4 grandes pátios cercados por muitos apartamentos e suítes. A sala do trono de Nabucodonosor dava diretamente para o sul do pátio central. O orgulhoso Nabucodonosor chamava seu palácio de a maravilha da humanidade, o centro da terra, a residência brilhante e a morada da majestade. Essa reconstrução moderna nos dá uma ligeira ideia de como era o palácio na época de Nabucodonosor. Tijolos modernos, gravados com o nome Saddam Hussein, estão em cima dos tijolos antigos que tinham a marca do rei Nabucodonosor. Os novos tijolos substituem os tijolos quebrados e pilhados que formavam a parte superior do antigo palácio. Com um pouco de imaginação, podemos voltar no tempo e entrar no palácio. Passar pela entrada principal, cruzar o pátio leste para um segundo pátio e então para o grande pátio central. Este pátio central que está sendo reconstruído é uma área aberta que mede 66 metros por 60. Por aqui, há 25 séculos passados, passaram dignatários visitantes, embaixadores estrangeiros, oficiais da corte, escravos e exilados. Um pouco ao sul do pátio central está a grande sala do trono de Nabucodonosor. Vamos ver como é por dentro. A sala do trono mede 56 metros por 18. Ela se compara em tamanho com a famosa Sala dos Espelhos em Versalhes, na França. Aqui, parcialmente afastada para dentro da parede, ficava o trono de Nabucodonosor. No Museu Pergamon de Berlim, há uma reconstrução de um friso de tijolo vitrificado das paredes da Sala do Trono. Ela nos dá uma ideia da magnificência da arquitetura e da decoração do Palácio Real em seus dias de glória. Que lugar ele deve ter sido? O efeito devia ser surpreendente. E aí está a questão. A obra pública de Nabucodonosor foi realizada para gravar a glória de Babilônia e de seus deuses na mente de todos. Ligeiramente a oeste do palácio, ao longo do rio Eufrates, estão os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diz-se que Nabucodonosor construiu o Jardim Suspenso, na verdade um jardim em terraços, para agradar sua esposa favorita. Essa jovem rainha, desacostumada com o calor da baixa planície da Mesopotâmia, sentia a falta do frescor das montanhas e das florestas de sua terra natal. Muitos arqueólogos acreditavam que os jardins suspensos estariam situados perto do portão de Istar. E foi lá, no canto nordeste do palácio, perto do portão Istar, que o professor Caldwell havia descoberto uma estrutura incomum. Era uma cripta subterrânea consistindo de uma série de 14 cofres em arcas. Perto havia um poço singular com 3 vãos. Caldwell e outros arqueólogos concluíram que os cofres foram construídos para suportar um peso enorme,
possivelmente as fundações para a construção dos jardins suspensos. Mas hoje em dia, muitos arqueólogos acreditam que as câmaras fechadas serviam como depósito e complexo administrativo. Os jardins então teriam, de forma mais lógica, sido construídos do outro lado do palácio, mais perto do rio. Imaginem o que era. A Babilônia estava em seu zênite. Suas muralhas altas mostravam brasões com os símbolos coloridos de um grande império. Babilônia era impressionante, mas também era notória por sua decadência e por sua sensualidade. Afastada do verdadeiro Deus, viciada ao comércio e à idolatria, a decadência mora e a corrupção em Babilônia chegaram a um tal nível que ela se tornou conhecida como o Poço do Vício. Essa seria uma distinção e tanto, principalmente com o clima licencioso que dominava o antigo Oriente Próximo. Novamente vemos a Babilônia como um símbolo de tudo que é oposto aos caminhos de Deus. Obcecado por seus prazeres malévolos e repleto de orgulho por seus grandes feitos, o povo da Babilônia, assim como seu rei, se encaminharam para o seu dia de ajuste de contas. É fácil ver como as pessoas podiam ser seduzidas pela riqueza, poder e pela visível sensualidade da Babilônia de Nabucodonosor. Através da riqueza e das atrações comerciais da Babilônia, o povo do Antigo Oriente Próximo era atraído a servir aos deuses da Babilônia, Merodach e Istar. Como veremos a seguir, a cidade da Babilônia, conforme descrita no livro do Apocalipse, também é uma mistura de idolatria e poder comercial. Outro marco dominante da Babilônia de Nabucodonosor era uma torre de 7 estágios ou um ziggurat. Esta grande edificação julga-se ter sido construída no local da Torre de Babel original, feita por Nimrod. O ziggurat estava localizado a cerca de 800 metros ao sul do Palácio Real. Com quase 100 metros de altura, tinha mais ou menos a mesma altura que a Estátua da Liberdade no porto de Nova York. Os babilônios a chamavam de Etemenanque, a casa da fundação dos céus e da terra. Ela possuía em seu topo um templo coberto com tijolos brilhantes azuis. Nabucodonosor se gabava. Eu ergui o pináculo da torre de estágios para que seu topo rivalize com os céus. A atitude de Nimrod estava viva e presente. Nada mais resta do ziggurat hoje em dia, somente os resquícios de tijolos de sua base. A torre foi há muito tempo pilhada em seus tijolos e agora é simplesmente um buraco no chão. Oposto ao ziggurat havia um enorme templo, o Templo de Merodach. Ele abrigava uma grande estátua de Merodach que diz-se era feita com 22 toneladas de ouro. Ele era comumente chamado de Bel, significando Senhor. Do relicário de Merodach, Nabucodonosor espalhou o conhecimento de Bel através do Antigo Oriente Próximo. Este é um dos motivos pelo qual o profeta Jeremias cita Merodach numa profecia que predizia a queda da Babilônia. Jeremias 52. A Babilônia será tomada, Bel está confundido e Merodach abatido. Cobertas de vergonha estão as suas imagens e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra e não haverá quem nela habite. Assim, os homens como os animais fugiram e se foram. A Babilônia parecia inexpugnável. Seu poder e sua riqueza dominavam o Antigo Oriente Próximo, mas igualmente sua crueldade e sua luxuriante idolatria. Como vimos na Torre de Babel, Deus não tolera para sempre o orgulho e a arrogância dos humanos. Em sua piedade, Deus tentou avisar Nabucodonosor. O rei começou a ter sonhos perturbadores, mas eram sonhos de aviso do próprio Deus Criador. Nabucodonosor não sabia o que estava acontecendo, nem ninguém em sua corte, a não ser uma pessoa, um jovem judeu cativo, um homem de Deus chamado Daniel. Babilônia, passado, presente e futuro. Nabucodonosor construiu o maior império do Antigo Oriente Próximo. Como general, ele era invencível. E também era um regente astuto. Quando os exércitos do rei haviam levado Daniel e outros proeminentes cidadãos de Jerusalém para a Babilônia, Daniel foi colocado na própria corte de Nabucodonosor. Os reis antigos, com frequência, escolhiam estrangeiros para preencher postos chaves, porque eles não eram uma ameaça ao trono.
o que alguém de sua própria identidade étnica ou nacional poderia ser. Então, eles usavam um estrangeiro, como um judeu, porque usavam sua habilidade e, ao mesmo tempo, não se sentiam ameaçados por tal indivíduo. Dentre esse grupo seleto, Daniel e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, embora eles fossem cativos, permaneceram leais ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Suas experiências em resistir ao materialismo e à idolatria estão entre as melhores histórias conhecidas da Bíblia. Quando os 3 amigos de Daniel se recusaram a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor havia colocado, o rei, envaidecido, os condenou à famosa fornalha ardente. Daniel 3, 19 e 25. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. E ele tornou e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Para ganhar vantagem, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para ficarem ao seu lado. O fogo não havia feito mal a seus corpos, nem eles cheiravam a fumaça. Numa reviravolta surpreendente, Nabucodonosor louvou o Deus que enviou seu anjo para salvá-los e os promoveu a altas posições em seu reino. A relação entre Daniel e Nabucodonosor era de fato estranha. De um lado havia Nabucodonosor, rei pagão do mundo conhecido, cujos feitos ousados se baseavam na força militar e no trabalho escravo. Do outro, um jovem escravo judeu, trazido de sua terra natal para a Babilônia, um servo do verdadeiro Deus e, apesar disso, leal a seu rei. Nabucodonosor é apresentado como sendo, pelo menos no livro de Daniel, relativamente simpático ao Deus de Israel e ao Deus de Daniel. Mas dizer que Nabucodonosor era alguém que havia colocado sua fé no Deus de Israel e de Daniel, eu diria que não. Esses reis antigos eram grandes políticos e eles tomavam decisões a esse respeito que eram tomadas, eles achavam, a seu próprio favor. Foi quando Daniel se encontrava preso na Babilônia que ele e o rei começaram a ter sonhos perturbadores e visões. Deus estaria fornecendo aos 2 uma visão do futuro. O 2º capítulo do livro de Daniel registra um sonho particularmente perturbador de Nabucodonosor. Daniel o descreve. Daniel 2, 32 e 35. Tu, ó reis, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro e ferro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Não foi à toa que este sonho perturbou Nabucodonosor. Daniel disse ao rei o que havia visto e lhe fez uma interpretação, uma revelação do próprio Deus. A cabeça de ouro era o império de Nabucodonosor. A prata, o bronze e o ferro e parte de barro e ferro da estátua representavam os reinos sucessivos. Cada um deles era inferior ao outro. A pedra simbolizava o justo reino de Deus.
o Deus não visto que determina o destino de todos os reinos, inclusive o de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor soube da interpretação, se prostrou diante de Daniel e novamente louvou o Deus de Israel. Mas a velha arrogância em breve voltaria. O livro de Daniel retrata Nabucodonosor sob molde de muitos ditadores que vimos passar pelo curso da história. Era orgulhoso e dado a ataques de raiva. Controlava um grande império, mas não conseguia se controlar. Daniel avisou a Nabucodonosor que Deus, que controlava todos os reinos da terra, o humilharia gravemente se não mudasse o seu comportamento. Os avisos caíram em ouvidos surdos. Ao invés de dar a glória a Deus, Nabucodonosor se viu como uma fonte da grandiosidade. O livro de Daniel descreve como Deus humilha o orgulhoso rei e como Deus o ensina que havia um reino bem mais poderoso do que a Babilônia. Um reino espiritual, o reino de Deus. Um dia, ao caminhar no teto de seu palácio, Nabucodonosor, do alto de sua grandiosidade, olha para a cidade. Ele não pôde evitar e se gabou. Daniel 4, 30, 31 e 33. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ele foi vencido pela insanidade. Durante 7 anos se comportou mais como uma fera selvagem do que como ser humano. No final de 7 anos, a mente de Nabucodonosor se recuperou, mas a experiência havia lhe ensinado uma lição primordial, e talvez a lição mais importante do livro de Daniel. Deus, e não pequenos príncipes, mantém a autoridade suprema sobre este mundo. A Bíblia registra o aviso de Nabucodonosor àqueles que o seguirem em posição de poder e de autoridade. Quer fosse num gabinete ou numa sala de reuniões, seus conselhos deveriam ser seguidos por todos nós. Daniel 4, 34, 35 e 37. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendigo o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores na terra. Não há quem lhe possa deter a mão nele dizer que fazes. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Mas se Nabucodonosor aprendeu uma lição importante, seus descendentes não aprenderam. Após um reinado de 43 anos, Nabucodonosor morreu em 562 a.C. Foi sucedido por 4 reis num período de 7 anos, cada sucessor mais fraco do que o outro. O último rei de Babilônia foi Nabonide ou Nabone. Ele assumiu o trono em 55 a.C. Seu filho e príncipe coroado era Belsaruzur ou Belsazar, chamado pela Bíblia. Por motivos que não são totalmente esclarecidos, o sábio e excêntrico Nabonidos passou os últimos 10 anos de seu reino no distante oásis de Tema, na Arábia, estudando história e religião. Enquanto Nabonidos se encontrava afastado, seu filho Belsazar reinava na Babilônia. Agora temos um fascinante relato detetivesco da Bíblia. Durante séculos, o nome de Belsazar não foi encontrado em outro lugar a não ser no livro de Daniel. Os historiadores citavam Nabonidos como sendo o último rei da Babilônia, mas nada de Belsazar. Não é de admirar que alguns céticos tenham rejeitado as declarações de Daniel sobre Belsazar, rotulando-as de ficção, ou um dos erros históricos da Bíblia. Porém, em 1854, vários pequenos cilindros de barro apareceram. Eles foram encontrados aqui, em Ur, na Mesopotâmia. Tinham inscrições com relatos da reconstrução de um zigurats pelo rei Nabonidos. As inscrições eram concluídas com orações pela saúde de Nabonidos e de seu filho mais velho, o príncipe coroado, Belsazar. E quanto a mim, Nabonidos, o rei da Babilônia, proteja-me de pecar contra qualquer divindade exaltada e me conceda uma vida longa, e no coração de Belsazar, meu filho primogênito, crie o temor pela exaltação da divindade.
Tal achado arqueológico é importante para a história de Daniel, porque a inscrição esclarece o comando de Belsazar no 5º capítulo, versículo 29 de Daniel. É aí que Belsazar proclama Daniel como o terceiro maior regente do reino. Nabonidos era o primeiro, Belsazar o segundo e Daniel o terceiro. Este é um exemplo notável da precisão da Bíblia. Foi durante o reino de Belsazar que Deus deu a seu profeta Daniel outra importante visão. Novamente, ele avistou um quadro profético. Daniel viu uma sucessão de impérios que iriam controlar o antigo Oriente Próximo a partir de seus dias. Daniel 7, 3 e 7. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e me diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Para nós que vivemos no século XX, a descrição de feras estranhas pode parecer curiosa ou bizarra, mas para os antigos, criaturas que pareciam mistura de feras eram bem mais familiares. Surge então um ponto importante para entender a profecia. Alguns intérpretes bíblicos cometem o erro de tentar explicar o simbolismo bíblico sem referência ao background histórico do livro. Especulações elaboradas são necessárias. Para evitar essa armadilha, é essencial determinar o significado de um capítulo ou de um texto em seu ambiente natural. O importante é o que isso significou para as pessoas que ouviram pela primeira vez. Este é um princípio sólido para um bom estudo bíblico. Para as pessoas do tempo de Daniel, animais compostos tinham um significado. Vivendo e trabalhando na Babilônia, Daniel via essas descrições todos os dias. Vamos pegar, por exemplo, o famoso dragão de Merodach. Era o tema de decoração preferido da cidade, utilizado por artistas para ornamentar o portão de Istar. É uma fera híbrida ou composta. Tem as patas dianteiras de um felino, as patas traseiras têm garras como uma ave de rapina, a cabeça tem 2 chifres como uma víbora árabe com chifres, e o rabo termina num ferrão de escorpião. Essas estranhas feras místicas tinham um significado religioso importante para os antigos babilônios. Então, quando Daniel registrou os animais estranhos em sua visão, no capítulo 7, ele se deu conta que a visão iria ser significativa para a Babilônia. Um anjo explicou a Daniel que as 4 bestas eram os 4 impérios que iriam dominar o antigo Oriente Próximo. O leão alado significava a própria Babilônia. De forma interessante, o leão da Babilônia é encontrado até hoje no antigo local da cidade. Em 1776, depois de Cristo, aldeões do Iraque descobriram este monumental leão de basalto. Isto confirma que o leão era o símbolo da deusa Istar e da própria Babilônia. O leão está de pé sobre um inimigo caído, preso embaixo de suas patas. As costas do leão têm marcas indicando que seriam para as celas de Istar. Uma mulher cavalgando uma fera? Esta seria uma imagem significativa mais tarde no livro do Apocalipse. De acordo com muitos comentaristas, o urso da visão de Daniel simbolizava os medas e os persas, e com certeza o Império Medo-Persa substituiu o babilônico. O leopardo de 4 cabeças tem 4 asas e representava Alexandre o Grande e as 4 divisões de seu império. A 4ª besta foi identificada por comentaristas como sendo a correspondência ao Império Romano. O livro de Daniel é um retrato vívido da transição do reino do leão da Babilônia para o reino do urso. Está numa das mais famosas cenas da Bíblia. Em outubro de 539 a.C., aparentemente durante a festa de Ano Novo, Belsazar pretendia fazer um grande banquete. O rei havia convidado 1000 homens mais distintos do império. Ele não fazia ideia do que aconteceria. Esse banquete se tornou incomum pelo fato de ter ocorrido enquanto os persas tomavam a Babilônia. Mesmo assim, a fé de Belsazar repousou nas fortes muralhas. Esse excesso de confiança fatal seria seu erro.
Foi durante o banquete, numa grande demonstração de arrogância diante de Deus, que Belsazar ordenou que servissem vinho. Ele então brindou os deuses da Babilônia. Fez isso com as mesmas taças de ouro que seu avô, Nabucodonosor, havia pilhado do templo em Jerusalém. Repentinamente, um fato estranho e aterrorizador ocorreu, bem aqui na sala do trono de Belsazar. Uma misteriosa mão desencarnada apareceu do nada e começou a escrever em letras brilhantes na parede do rei. Daniel 5, 5 e 6. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreveriam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Daniel 5, 13 e 17. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e disse: todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel 5 e 25. E esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação de cada palavra. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado, foste na batalha e achado em falta. Pere, seu reino foi dividido e dado aos medas e aos persas. Literalmente, as palavras Mene, Tekel e Peres eram os nomes de pesos comuns babilônicos. Antes das moedas serem inventadas, os negócios eram feitos através de lingotes de metal como moeda. Precisavam ser pesados numa balança com medidas precisas, como este leão de 2 menes, para pesar o seu valor. A interpretação de Daniel da escritura na parede foi feita através do significado de raiz. Mene, significando contar, Tekel, pesado, e Parsim, dividido. O tempo da Babilônia havia se esgotado. Conforme relata a Bíblia, naquela mesma noite, enquanto o escrito brilhava na parede, os exércitos de Ciro o Grande já entravam na cidade. As muralhas poderosas da Babilônia e suas fortificações imensas não puderam impedir sua queda, uma queda decretada por Deus. O profeta Isaías nos dá informações sobre o rei Ciro e seu papel na queda da Babilônia. Isaías 45, 1 e 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Crio, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A Escritura nos dá a ideia da forma surpreendente com que Ciro capturou a Babilônia. Com suas muralhas maciças, Babilônia parecia inexpugnável, mas, desconhecido pelos babilônios, Ciro havia armado um plano engenhoso. A Bíblia não fornece os detalhes, mas é descrito em grande detalhe pelos antigos historiadores Heródoto e Xenofon. Enquanto Belsazar festejava, tropas persas estavam ocupadas rio acima, desviando o curso do rio Eufrates. O rio normalmente fluía por baixo dos portões maciços e entrava pela cidade. Aí os persas cavaram um canal. Isso redirecionou o rio para um velho leito. O Eufrates começou a ficar mais baixo, permitindo que os persas atravessassem por baixo dos portões e entrassem na Babilônia. Relatos nos contam que Ciro colocou um espião na cidade, e naquela noite ele destrancou os portões da muralha interna. Através desses portões, o exército de Ciro entrou na cidade e os babilônios foram totalmente surpreendidos. A Babilônia era tão grande que, quando as partes externas foram invadidas, os que moravam no centro da cidade não sabiam do ataque. Belsazar e seus convidados continuavam com seu desafio idólatra a Deus até que foi tarde demais, como o livro de Daniel nos conta. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi assassinado. A maior cidade da antiguidade havia sido tomada. A cabeça de ouro de Daniel 2 foi substituída pela arca e pelas armas de prata, o leão pelo urso.
A Babilônia era o colosso econômico do mundo antigo. O poder e a glória de Cristo apenas. Esta é a lição que até mesmo a Babilônia a Grande será forçada a aprender.